Bem, voltamos para ouvir o que Deus tem para falar para nós através da sua palavra. Semana passada nós estivemos falando sobre João capítulo 3, que trata da história de Nicodemos. Já é a terceira pregação que eu faço nessa sequência, então você pode acompanhar os episódios passados, eu vou deixar os links. Então é só você acessar para você ter uma ideia daquilo que foi tratado. E olha, tem muitas lições aqui que Nicodemos nos ensina, e com certeza ele vai te ensinar nesta noite, seja o momento aí que você estiver ouvindo esta mensagem, que Deus possa falar muito ao seu coração. E eu queria começar com uma oração, pedindo a Ele que Ele ilumine, então, na sua palavra através do Espírito Santo, que é bem isso o tema de hoje, é Deus iluminando a sua palavra para nós compreendermos aquilo que Ele tem para nós, porque se olharmos com os olhos naturais, nós vamos ficar a dever, vamos realmente perder muita coisa. Então que Deus nos ilumine. Vamos orar? Oh Jesus, que bom que é nós pararmos esse tempo e podermos meditar na Tua palavra. Senhor, Tu sabes o coração e a necessidade de cada um em particular, e as dificuldades, os problemas, as dúvidas que a gente tem. Por isso que o Senhor venha neste dia falar ao nosso coração, para que possamos compreender mais das Tuas verdades e buscarmos a Ti, como foi Nicodemos. Ele vai até o Senhor, ele enfrenta ali as suas barreiras, as suas dificuldades, ele chega até Jesus, e neste momento o Senhor então vê o coração desse homem e se revela a ele. Da mesma forma, Deus, o Senhor conhece o nosso coração, a intenção, os nossos desejos, e que o Senhor venha responder, Senhor, do fundo do nosso coração, as nossas questões mais, Senhor, dentro de nós, aquelas questões mais íntimas nossas, Deus, e que o Senhor venha de encontro a nós. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém. Bem, na semana passada, então, nós fomos nesta leitura tão bonita, e eu queria começar fazendo de novo essa leitura para a gente ter uma ideia do texto e seguir nesta caminhada juntos uns com os outros. E eu queria então que você abrisse em João, no capítulo 3, João 3, e vamos ler até o verso 15, e você permanece com a Bíblia aberta, que nós vamos encerrar então com outros versos. Então não feche a sua Bíblia. Vamos ler então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo
o que nele crê tenha a vida eterna. Até aí, essa é a palavra do Senhor para nós, a porção da palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar nesses versos aqui. E o que eu queria só relembrar é que na semana passada nós falamos então sobre esse encontro, esse início do encontro de Jesus com Nicodemos, e ali da sua percepção, né, de Nicodemos como um fariseu, aquilo que ele levava como background da vida dele, como no farisaísmo. Agora, nessa conversa, Nicodemos ele vai sendo confrontado então da sua religiosidade. Assim como todas as vezes que a gente se aproxima da palavra de Deus, nós também somos confrontados na nossa realidade. Então veja que no verso 4 diz que Nicodemos então pergunta a Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? Claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus, verso 5, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com os que são nascidos do Espírito. Eu me lembro a minha esposa, quando ela estava fazendo o processo de cidadania aqui, britânica, eles pediram vários documentos, e um documento principal, para ser a chamada principal daquilo que ela tem para pedir como cidadania, para dar início, pontapé nisso, seria a certidão de nascimento. E para nós também, a gente sabe que para quem mora fora do país ou está num processo de cidadania, a certidão de nascimento, aquele registro que você faz quando você nasce, é um documento super importante para você dar um pontapé inicial para qualquer processo que você quer. Porque naquela certidão tem o quê? Na certidão tem o lugar que você nasceu, a hora que você nasceu, pai e mãe, e dependendo da certidão que você vai pegar, ela é uma certidão ou de inteiro teor, e quando é certidão de inteiro teor, ela é mais completa, com muito mais detalhes, ela é mais cara também. E eu lembro que quando eu ia buscar os documentos, aí eu ficava sempre pensando, poderia dar certo eu pegar o documento e não ter que tirar de novo, porque é uma trabalheira você buscar documentação, e para quem mora fora do país sabe bem o que eu estou falando, né? E é sempre para nós uma correria e um custo também. Então eu lembro quando eu ia buscar certidões, alguns lugares pediam certidões que tivessem com 180 dias da data que foi emitida. E geralmente a gente não tinha essa certidão. Porém, quando ela fez o processo da cidadania britânica, uma coisa que eu lembro é que eles não pediram isso. Valia a certidão que vale a qualquer tempo, desde que ela seja tirada por um órgão e esse órgão seja verificado, e eles fazem toda essa verificação. Porém, há uma questão. A certidão, ela serve até um determinado momento do processo dela. Eu lembro que foram várias etapas para ela conseguir, então, enfim, tirar essa cidadania, mas eles não estavam preocupados somente com aquela certidão que a gente tanto preza e que quer guardar e que quer mostrar, é bom ter. Porém, para o governo britânico, eles queriam saber da vida da dona Rose. E aí, o que a Rose faz? O que a Rosemary faz? Qual que é o trabalho dela? Como é que é a vida dela dentro da sociedade? E vão fazendo ali vários questionamentos, são várias situações que ela vai provando, poderíamos falar, são várias pastas que a gente tem que criar para ir colocando, e eles verem também, não só aquela pessoa que nasceu ali, mas qual é o comportamento dela para ela estar pedindo essa cidadania, qual é o direito que ela tem. E é muito interessante que esse é um processo para todos que fazem. Para quem vai tirar visto é um, para quem vai tirar, por exemplo, uma documentação é outro, e assim vai. Porém, uma certidão ela vale para um certo ponto. Porém, depois disso você precisa de mais coisas. É mostrar a vida. E eu tomo isso como base, porque aqui Jesus está apresentando
para Nicodemos o novo nascimento. Mas esse novo nascimento também tinha uma vida que era vivida também no presente, ou no momento em que ele viveu, que é o nosso presente também, que podemos dizer, nós temos o novo nascimento com Cristo, mas seguimos uma vida e essa vida ela conta. E a nossa vida, como tem andado hoje, essa vida que conta. O André, que nasceu lá em 1970, imagina, já vão-se lá bons anos, e eu tenho a minha história, que se passou até esse período que eu estou hoje, e hoje, com acesso à palavra de Deus, ou quando eu tive o acesso a esse novo nascimento com Deus, como é que tem corrido a minha vida? Então é disso que nós vamos tratar um pouco aqui. E o que é interessante é que quando olhamos aqui nessa pergunta de Nicodemos, e Jesus responde, olha, você precisa nascer da água e do Espírito. E eu expliquei, acho que na primeira mensagem sobre esse tema, que foi até no dia do batismo, que este nascer da água aqui, muito se discute se é o batismo ou o que é, mas aqui ele está falando do batismo de João, que era do arrependimento. O assunto aqui é arrependimento, aquilo que produz mudança na vida, né, daquele que é tocado por Deus, e ele declara isso, ele se arrepende, e aí há um processo. Nesse arrependimento, há mudança, e nessa mudança, a atuação do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, vai fazendo com que nós possamos viver uma nova vida. Vê? Você nasceu, é como uma criança, ela nasce, e essa criança vai se desenvolvendo com o trabalhar e o cuidado dos pais. Assim é o que Jesus está explicando. Porém, ele está trazendo aqui, Nicodemos não consegue compreender, porque a mente dele está nessa coisa terrena. Eu estou usando aqui para vocês como uma analogia desta vida terrena, uma criança, o documento, por exemplo, que é a certidão de nascimento, está tocando aqui, não sei porque que tocou, mas a certidão de nascimento, e o importante é que nós prestemos a atenção que a vida, ela tem a sua sequência, e nós precisamos então nos atentar para isso que Jesus está mostrando aqui para Nicodemos, esse novo nascimento, esse novo trabalhar do Espírito Santo na vida dele, e essa continuidade, como eu tenho falado também no Sermão do Monte, que eu tenho dado às quartas-feiras, às 7 da noite. E cada bem-aventurança você vê que as 4 primeiras as 4 primeiras é um trabalhar de Deus ali na vida do relacionamento do ser humano com ele, porque ele não pode dar nada que ele não tem. Então primeiro a gente se enche de Deus, vê novamente a Bíblia várias vezes mostra isso, e Jesus está falando isso para Nicodemos, você precisa nascer de novo, e esse relacionamento e nascimento, ele vem de Deus, esse cordão umbilical, então ele é com Deus, que nós vamos então sendo gerados e vamos crescendo. Porém, ele não entende. Quando Jesus usa aqui para ele essa questão de limpeza, água, para os fariseus, eles eram meio que obcecados para essa questão de purificação, de lavar. E Jesus toca nos pontos agora que vai fazer com que Nicodemos olhe para a fé dele, olhe para a questão da religião deles. O problema não era para ele questão de higiene, não é? Eles eram obcecados por limpeza, porém era mais por essa questão do lavar na purificação, na pureza, com base nas leis e nos ensinos, a fim de que eles não se tornassem impuros. Desde seu surgimento aqui, eles foram se focando a cada século mais e mais nessa questão e foram piorando isso, essa ideia. Então, quando eles chegam até Jesus aqui, Nicodemos chega até Jesus, a ideia deles sobre purificação, limpeza era completamente fora, completamente diferente, o que nós podemos também. Eu vivo sempre falando isso. Traga agora, depois que você aprendeu para o dia deles, traz para o seu dia. Começa a pensar se hoje a gente não tem coisa similar, que a gente acha que é purificação, higiene demais ou coisa demais no sentido religioso, que nós trazemos e falamos, que não é isso que Deus está falando, não é isso que Deus está ensinando. Então eles faziam isso obcecados em
cada vez mais ter santidade, lavar nos padrões deles. E faziam aquelas piscinas, né, que é o mikvah lá que eles tinham, que até hoje tem, que eles se lavam, eles se purificam, que até certo ponto fazia parte das leis, mas a coisa extrapolou e o negócio explodiu. E os estudiosos discutem até hoje se esse nascer então na água seria relevante a questão do batismo, mas como eu digo, guarda na mente, é o arrependimento. Do arrependimento, uma vida com Deus. Da vida com Deus, o trabalhar do Espírito. E o negócio vai, então, tomando dimensões na vida espiritual e a gente cresce muito, então. E aí, verso 9. Vamos lá para o verso 9 do capítulo 3 de João. Verso 9, então, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Vê que ele está cheio de dúvidas, ele não consegue entender. E aí disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está batendo na tecla, vocês são mestres na lei, vocês conhecem o Antigo Testamento, vocês conhecem e estudam tudo isso e vocês não perceberam ainda o que está acontecendo. Jesus está se apresentando para ele. Olha que lindo, quando Jesus se apresenta, quando você vai na igreja e a palavra o pastor está pregando e você está pensando na morte da bezerra. Já viu isso? A gente tem esse termo no Brasil, falar, estou pensando na morte da bezerra, que é o que a gente se pega. Na nossa correria do dia a dia, chega lá, a gente começa a ouvir, não está concentrado, não está empenhado, a gente começa a prestar atenção em outras coisas. No caso de Nicodemos aqui, ele está prestando atenção no quê? Na lei dele, no entendimento que ele tem, ele está pensando que é algo natural que Jesus está falando, mas Jesus vai mostrar para ele, não, eu estou falando daquilo que você vive, que deveria estar sabendo, e por causa dessa falta de relacionamento com Deus, você não percebe as coisas espirituais. E aí, Jesus vai continuar falando para ele, aqui, né, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Então Jesus mostrou na terra, mostrando os milagres, naquilo que estava acontecendo, eles estavam vendo, muitas pessoas vendo o que está acontecendo, e ele mesmo chama Jesus de rabi, de mestre, e aí Jesus e como então, se nas coisas naturais vocês não estão percebendo coisas que vocês estudaram, e que vocês sabem que os profetas, que Davi e os escritos sagrados já estavam apontando para Jesus naquele momento, e Jesus está ali na frente deles, não estão discernindo isso. E aí Jesus fala então para ele, como é que vão crer nas coisas, então se eu falar de coisas espirituais? Aí o verso 13 diz, ninguém jamais subiu ao céu. Jesus agora vai entrar um pouco no contexto da história de Israel para eles. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ele está se apresentando para Nicodemos e dizer, eu conheço as coisas celestiais. Então quem está aqui perante você, quem está trazendo isso aqui, é o Filho do Homem, é o próprio Jesus Cristo. Ele diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Eles conhecem isso de cabo a rabo, que é Números 21, que Jesus está citando aqui, o que acontece do verso 4 ao verso 9, quando o povo de Israel, por causa do quê? Da incredulidade deles, por causa da reclamação deles, eles começam a ter saudade das coisas do Egito, e é várias vezes que eles fazem isso, eles começam a olhar para trás, perder o foco de Deus, que estava fazendo tantas coisas por ele, milagres, estava na vista deles ali. Deus estava se apresentando para eles, eles viam Jesus, eles viam, no caso do povo do Egito ali, de Israel, que está saindo do Egito, eles viam a presença de Deus num monte, como trovão, viam como nuvens sobre eles durante o dia, coluna de fogo à noite, maná, viam Deus mandar tirar água da onde não tinha, e um monte de coisa, porém, eles não conseguiam perceber isso, e ele está tentando trazer para Nicodemos, isso, olha, eles estão, que você está como eles, olhando para essas coisas terrenas, está vendo a glória de Deus, que é evidente, mas ainda você não conseguiu
perceber. Você está com saudade ou está olhando ainda para a sua religiosidade, para coisas que você não deveria olhar. E esse episódio é exatamente isso. Essa serpente de bronze foi então o que acontece por causa que eles estavam impacientes no caminho, o povo de Israel, lá em Números 21, e eles reclamavam por terem sido tirados do Egito e ficarem morrendo então no deserto, porque não havia pão, eles reclamavam, porque não havia água. E eles falavam, e essa comida que a gente tem, reclamando daquilo que Deus dava para ele, é miserável. Olha ao ponto que esse povo, eles chegam a dizer daquilo que Deus estava dando para eles. Deus estava sustentando. E aí, então, o que acontece é que Deus manda Moisés. Deus, por causa dessa reclamação, eles acabam sendo punidos por isso. Então, serpentes vinham e mordiam eles. E quando a gente olha para a questão de serpente, a gente sabe que as serpentes em muitas culturas representam o quê? Representa perigo, é sinal de perigo, representa a morte. E aqui começa Jesus se mostrar a ele e falar assim, como Moisés levantou essa serpente que representa o que? A morte, representa o pecado. E Jesus, ele se faz pecado por nós. Tá pegando a deixa aqui que Jesus está dando para ele? Um homem tão estudado, você não está pegando, Nicodemo, você não está entendendo das coisas espirituais ainda, porque você fala de coisas terrenas. Você está esperando um Messias que vem derrubar o Império Romano, mas não é disso não. Irmãos, olha para esse texto e se não é exatamente a compreensão que nós olhamos para o mundo de hoje dentro da religião, a compreensão que fazem de Deus, e um Deus tão bom, um Deus tão à disposição, querendo se mostrar, e muitas vezes não se mostra, vimos aqui, por causa do interesse, que é um interesse errado, e ele não vai se revelar porque ele conhece a intenção do coração, mas aqui ele olha, ele sabe que esse homem tem muito para crescer, o desejo dele é verdadeiro, mas ele continua ainda aprendendo e vai aprender. E vai ser com certeza uma bênção aonde ele estiver, assim como quem ouve a palavra de Deus, como a gente leu lá no início, não é que a vereda do justo é como a luz da aurora, lembra que eu abri esse culto dizendo isso? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Exatamente isso, eu acho que foi Provérbios 4 que nós lemos. Veja que a vereda do justo é essa. E aqui neste episódio, Jesus está mostrando para ele a própria história. E nesta passagem de Números 21, onde Moisés erguia esta serpente de bronze, e se alguém fosse mordido, ele era curado, então não morria desse veneno. E Nicodemos vai perceber agora o porquê ele não entendia, porque ele buscava as coisas celestes em coisas terrenas. E suas práticas eram vazias e ele era um profissional experiente ali da religião. Ele era muito bom na religião, naquilo que ele fazia. E em Mateus capítulo 6, verso 1, no Sermão do Monte, quando Jesus mostra o que era um fariseu, Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, tomem muito cuidado. Vamos chegar nessa parte ainda no Sermão do Monte. Jesus vai dizer, tomem muito cuidado com essa facção religiosa, aonde Nicodemos faz parte. E tinha gente, com certeza, dentro dessa facção aqui, que tinha o desejo certo, mas estava engodado por aquele sistema da qual fazia parte. E ele diz lá em Mateus, no capítulo 6, verso 1, diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus está dizendo, não seja como estes homens. E Jesus está ensinando aqui também, para Nicodemos, o que ele não deve ser e a forma como ele tem visto a sua religião, ou como ele tem seguido a sua religião. E Jesus vai então enfatizar lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, que essas práticas que eles faziam, por exemplo, como dar esmola, a prática da oração que eles faziam, a prática do jejum, era completamente fora de propósito, pois nisso o fariseu, eles eram peritos
de fazer, porém era apenas uma atuação. Eles atuavam. E Jesus usa o quê? Para enfatizar isso, eles eram hipócritas, da onde a gente tem a hipocrisia, que no termo do grego significam os atores de teatro. Eram hipócritas, que era aquele que atuavam ou usavam máscaras. Por detrás das máscaras é que estava a pessoa verdadeira. Era assim que Jesus via esses fariseus, que faziam tudo isso, dava esmola, oração, jejum, e que Jesus vai enfatizar e Jesus vai mostrar aqui para ele. Porém, eles eram peritos na atuação, atuavam por detrás das máscaras, performance para o seu público, anunciando tudo isso com trombetas para todo mundo ouvir, para eles ficarem, ter o público deles aí. Nicodemos, então, ele era um produto desse meio, preso no sistema, pois ele não tinha de ser apenas um bom homem. Veja, a questão não está em ser bom homem e reto, mas ele devia contar também com a plateia. Era o público e eles ali fazendo. Então eles contavam com o aplauso destes homens. Então o que dava essa noção da presença de Deus? Era como o povo enxergava eles. E assim os dois viviam amarradinho, um pensando que eles eram homens de Deus e eles pensando que eles estavam servindo a Deus. Dei até o exemplo de Paulo, o apóstolo, para vocês aqui, que estava fazendo em nome de Deus, achando que estava fazendo a coisa mais linda do mundo, mas não estava fazendo nada. Exatamente como nós temos nas lições de hoje para a nossa vida. Um monte de gente achando que está querendo fazer para Deus, mas na sua vida o resultado são coisas terrenas. Não tem fruto espiritual, valor espiritual. Irmãos, eu vivi tanta coisa na minha vida, dos dois lados, de obras terrenas, que eu mesmo posso dizer de mim, já estive nessa situação, mas hoje eu olho para tudo isso e tento aprender com as lições de Jesus, que eu não quero viver isso para a minha vida. E eu vou me transformando. Quantas vezes eu fui Nicodemos? Quantas vezes eu achei que eu estava fazendo para Deus as coisas de Deus, mas eu estava fazendo coisas de homens, tentando enxergar com os olhos dos homens as coisas que são celestes e espirituais. Eu não iria chegar em lugar nenhum, mas quando eu olhava para Deus, Deus me levava a conhecer um pouquinho a mais. Lembra passar o véu ao chegar, Deus, Jesus mesmo rasgando o véu para a gente poder acessar a presença de Deus e termos experiências com Deus. E é o que Jesus quer fazer com ele. Jesus quer tirar ele disso. Jesus quer tirar ele desse sistema, quer tornar esse homem livre. Quantas de nós também queremos ser livres disso? Quando eu olho e penso que isso ciranda a vida cristã, eu peço muito a Deus, sempre oro, Senhor, abre os olhos do coração dessas pessoas, abre, Senhor, os olhos para que possam enxergar o espiritual e o sobrenatural de Deus, porque estão perdidos o quê? Perdidos, presos numa religião vazia, achando que estão fazendo para Deus, e a gente vê isso hoje como uma vitrine. Aonde? Nas redes sociais. Um monte de gente falando que está fazendo para Deus, sou de Deus, olha, é Deus, em nome de Deus, é em todo lugar. Aonde você olhar, você vai ver gente inventando coisa que não é. E aqui Jesus está ensinando, se você quer servir a Deus e fazer as coisas de Deus, é pelo Espírito. E o Espírito, então, é que vai trabalhar e fazer isso. E só seria possível, então, se Nicodemos nascesse, então, da água, do arrependimento genuíno e do Espírito. Que só assim nos é possível aceder a estas verdades espirituais do reino e sermos esclarecidos pelo Espírito Santo e podemos olhar para a palavra de Deus e aí sim, vermos as nossas obras comprovadas, vermos a nossa cidadania garantida, porque vem de Deus. A nossa cidadania não é dessa terra. Paulo fala que ela é celestial. A nossa cidadania é em Deus. E Jesus fala do episódio então aqui da serpente e mostra isso para ele. E eu garanto para vocês que a hora que o Espírito começa a trabalhar na vida de Nicodemos, com certeza na caminhada dele ele vai começar a perceber isso daqui como realidade. Jesus está profetizando algo que ele vai viver como experiência de vida mesmo para ele. Aonde isso acontece? Veja que quando Nicodemos
ele vai aparecer mais para frente, lá bem no momento da cruz de Cristo. Eu até já comentei esse verso, que é quando José de Arimateia pede o corpo de Cristo para Pilatos, e eles ali vão então nesse momento da cruz, ali aonde tiram o corpo de Jesus. Olha que lindo, quando olhamos para Nicodemos, ele ali vai viver exatamente este episódio. Até aquele momento, ele continuava sendo picado, como se fosse naquele exemplo do povo de Israel, mordido pelo pecado, o exemplo da cobra, o veneno que era colocado nele, mas agora ele sabia que se ele quisesse ser livre da morte, ele podia olhar para Cristo. E ali, Nicodemos, então, naquele momento, ele vai ter essa experiência com Jesus. Agora, eu quero terminar isso aqui lendo o restante dessa passagem que está em João no capítulo 3, porque o restante vem de um dos versos que eu garanto para você, que depois acho que do Salmo 23 é o mais conhecido, ou depois não, eu acho que antes do Salmo 23, esse é o verso mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. Então, quando Jesus responde sobre essa questão da cobra aqui, ou da serpente, melhor dizendo, quando ele fala para Nicodemos sobre a serpente, que está aqui no verso 14, e aí levantou a serpente do deserto, e assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, crer, tenha a vida eterna. E aí ele vai aqui no verso 16 e continua dizendo assim, olha, aí é que vem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde é que esse verso se encaixa? Da onde é que vem? Porque aqui João, ele já não está mais contando a narrativa, já não está mais falando de Jesus falando com Nicodemos. Agora ele vai fazer como se fosse um resumo desse texto e vai dizer o que é esse grande amor de Deus. Qual é o resumo do que nós tiramos dessa nossa experiência verdadeira com Deus? Aquilo que Deus sempre quis fazer. O que ele quis fazer? Ele quis mostrar ao mundo seu grande amor. E aí ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele mostrou a serpente lá em cima, mostrando que Deus estava livrando o povo de Israel. Agora ele linka isso daqui. Olha que maravilhoso que João está construindo para que nós percebamos o evangelho. E ele diz no verso 18, quem crê nele não é condenado. Se a cobra picou por causa do pecado, olha para Jesus. Creia em Jesus. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Faz todo sentido. Portanto, textos que parecem não ter muito sentido, se nós olharmos com o olhar terreno, e olha que para ele, como judeu, deveria ter um certo sentido, e ele não estava percebendo. Por quê? Porque ele estava vidrado na questão religiosa, e por isso não é possível, se nós estivermos vidrados no religioso, entender questões espirituais. Nós não vamos amar como devemos amar. Não vamos amar como Jesus amou. Nós não vamos tratar o próximo como Jesus tratou o próximo. Nós vamos tratar com base na nossa religiosidade. E no 19 diz, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Olha João de novo trazendo luz. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Sem a luz de Cristo, o homem vai continuar fazendo ele vai criar um monte de caixinha, a caixinha da religiosidade, das ONGs, do em nome de Jesus, em nome de Deus, ou em nome do bem, da moral. Nunca para essa criação do homem para tentar fazer algo em nome de Deus. Você consegue entender isso daqui? Aí o verso 20 diz, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Que é mais claro que isso? Temendo que as suas obras sejam manifestas. É exatamente quando a gente é confrontado. Eu abri falando isso no sermão passado que nós estávamos falando. É exatamente o que está acontecendo. Eles são confrontados. E nesse confronto, estas pessoas iam pelo milagre de Jesus, paravam no milagre de Jesus e enroscavam ali. E aí, quando vem a perseguição, é superficial, a semente está
tá ali, vai sucumbir por causa das pedras. É a passagem de tanta coisa, né? Da semente agora, já entrei, do semeador. E olha, a Bíblia vai fazendo isso daqui, vai mostrando. Por isso ver a palavra de Deus é tão bom, porque a gente vai entendendo coisas que a gente não percebia antes. E é isso que o pastor, que o evangelista, que o missionário, que o professor tenta trazer para fazer você entender. Eu sei que às vezes é cansativo, a nossa vida é cansativa, mas se nós não olharmos culturalmente, não olharmos o que é que está acontecendo, fizermos esses links, nós, irmãos, vamos ficar sempre achando aquilo que não é, vamos chamar que é. E não vamos chegar a lugar nenhum. E no verso 21, então, diz: mas quem pratica a verdade vem para onde? Para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É dele que vem todas as coisas, é de Deus que vem o querer, o realizar, o agir, é de Deus que nós nos movemos, é em Deus que nós somos aptos para fazer um monte de coisa. Por isso, quando fala, eles são acrescentados na igreja, e o Espírito, é um processo, irmãos, não está resumido, só porque Deus apontou o dedo, é você, não, é um relacionamento. Relacionamento de gente, você fala, não, esse nunca vai ser cristão, e a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, como esse fariseu que sai lá do farisaísmo e chega e encontra com Deus, e o negócio explode e vira uma outra história. É exatamente a mensagem de Jesus em Nicodemos. E eu pulo aqui, dá vontade de pular de alegria, fala, puxa Deus, como o Senhor é maravilhoso, eu me emociono até de falar. Porque, poxa, Deus faz tanta coisa pra gente, e ter essa experiência da gente chegar na presença de Deus e poder falar de vida, onde tem tanta morte, irmãos, tem tanta morte nesse mundo, tanta gente sofrendo, e muita gente sofrendo porque não consegue olhar para essa verdade de Cristo. E Deus aqui está trabalhando com Nicodemos, e eu termino com o que sabe que aconteceu com Nicodemos. O que aconteceu com Nicodemos é uma coisa maravilhosa. Então, depois disso, lembra, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus, e com a permissão de Pilatos veio e levou embora o corpo. São essas pessoas deficientes, com problema, e que tentam se enquadrar e fazer as coisas da melhor maneira. Irmãos, essa é a nossa vida. Mas Deus está ajudando ele a seguir, está com medo, está pressionado, e Deus vai dando sabedoria para ele ser bênção aonde ele está. Pensou se ele sai chutando balde em nome de Deus, fazendo tudo, aonde que ele ia estar fazendo isso que ele está fazendo aqui? E aí eu vou falar, é porque a culpa é do diabo. Não, é porque eu não segui a vontade de Deus. Deus levanta outra pessoa para fazer. E aí você segue no texto, lá do verso 38 a 41, agora lendo o verso 39, com José de Arimateia, mas ele estava acompanhado de quem? De Nicodemos. Olha o que o texto diz, aquele que antes tinha visitado a Jesus à noite. Ô Nicodemos, um beijo para você, meu filho. Você entendeu a mensagem? E eu queria que nós entendêssemos essa mensagem. E aí Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, tomando o corpo de Jesus, os dois. Olha só, Nicodemos e o José de Arimateia o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com o costume judaico do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, aonde ninguém jamais fora colocado. Era um sepulcro novo para colocar Jesus, como a palavra de Deus previa. E lembra da serpente? Agora ele está vendo tudo isso, ele está percebendo, porque agora ele não está olhando mais com o olho terreno, limitado, ele olha com os olhos espirituais em Deus e consegue enxergar muito mais além, e ele é curado, o pecado, a cobra já não pica mais ele, porque ele consegue ver aquilo que Deus estava falando, está na frente dele, a solução do problema está na frente dele. Irmãos, Deus está na frente da gente, Deus está se mostrando, é o que esse texto diz. Agora, ele vai fazer isso para aqueles que são como Nicodemos aqui, esse homem de Deus, esses dois homens de Deus aqui, que agora vai à luz do dia e ainda leva essa
tanto de especiaria que os estudiosos acreditam que era como se fosse para um rei ou para uma autoridade, o tanto aqui de... Porque são produtos muito caros e ele não tem vergonha. Agora imagina, para puxar tudo isso e levar tudo isso, todo mundo tá vendo. José de Arimateia vai lá para Pilatos pedir, isso ia cair no ouvido de todo mundo. E esses homens agora, porque vêm espiritualmente, são tocados por Deus. Irmãos, que Deus faça você e eu entendermos esta verdade. E que nós possamos viver essas coisas espirituais. E por aqui eu me despeço nessa palavra, que tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3. E eu acredito que as 3 partes, elas trabalham em conjunto para te fazer entender isso tudo que está acontecendo aqui. E que Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. No nome de Jesus. Até semana que vem, que a gente volta para o nosso culto presencial. E que nós possamos estar juntos na comunhão de Deus e crescendo no Senhor. Amém. Fica com Deus. E na paz do Senhor.